Apareceu um vídeo pra mim de uma moça contando como é a relação dela com a mãe dela. Bom, o vídeo simplesmente assusta como a relação dela com a mãe é terrível. Só que aí ela revela que, na verdade, é a mãe adotiva. E que, diante de toda a situação da adoção, de morar na rua, de ser abandonada pela mãe biológica, a pior situação que ela passou foi ter sido adotada. Porque o que a mãe adotiva dela fez com ela e fez ela passar, deu mais trauma do que o próprio orfanato. Então vamos ver o vídeo, gente, que conforme eu fui assistindo, eu, assim, pensei muita coisa, assim, como o vídeo dela revela muita coisa que a gente nem conversa sobre isso em relação à adoção. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver esse vídeo. Muito interessante esse vídeo. Eu já assisti parte 1, parte 2, então eu já achei, muito legal da parte dela compartilhar um pouco de como foi a história. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar like, ajudar nosso canal. Estamos aqui de segunda a sexta-feira. A doença não me dá paz, gente. Os vírus não me dão paz. Acabei de sair de uma virose e já estou com gripe. Por isso que eu tô falando assim, meu nariz é totalmente entupido. E lembrando vocês, eu falei ontem que nós íamos ter hoje a resenha dos olhinhos da escala. Eu falei que eu não era certeza porque eu ia procurar. Pois bem, gente, não encontrei ainda. Mas eu tô querendo para segunda ou terça, o mais rápido possível, encontrar esses olhinhos da escala e a gente poder fazer a resenha deles aqui, galera. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro vídeo dela. Prontinho, tô aqui. Essa daqui, então, Eu Sou a Guio. Eu sou a Guio, então o nome dela é Guio. Vamos aqui ver o primeiro vídeo que ela postou, que aí ela vem no segundo e explica melhor qual foi a relação. O primeiro vídeo é como é a relação com sua mãe. Poucas coisas nessa vida me faz tão mal quanto o meu relacionamento com a minha mãe. Aliás, relacionamento que eu já não tenho há mais de 4 anos e que pra mim foi a melhor decisão não ter mais uma relação com ela de mãe e filha, porque a minha vida inteira eu sempre tentei ter essa relação, mas ela nunca conseguiu acontecer, nunca conseguiu existir. Eu vejo muita gente falando sobre relacionamento paterno, que os pais abandonam os filhos, que os pais deixam os filhos e nunca mais voltam, que os pais fazem isso e fazem aquilo com os filhos e as pessoas crescem traumatizadas. Só que eu vejo poucas pessoas falando sobre mães que tem esse papel de um pai que, além de ser ausente, abandona os filhos. E eu vejo também que as pessoas endeusam muito o relacionamento de mãe e filho, enfim. E eu tenho uma visão completamente diferente sobre isso. Na minha cabeça, mãe, pai, qualquer pessoa, mesmo que a gente tenha o sangue da pessoa, não deixa de ser um ser humano que pode ferrar com a nossa vida e pode fazer muito mal pra gente. E basicamente a relação que eu sempre tive com a minha mãe foi uma relação muito ruim. Ela sempre foi, usando assim termos bem chulos, ela sempre foi uma pedra no meu sapato. Quando eu falo pedra no meu sapato, de realmente me impedir de ter oportunidades na minha vida, de conseguir coisas que eu poderia usufruir, que hoje seriam muito boas pro meu futuro como adulta, como mulher. E ela me impediu de viver essas coisas simplesmente porque ela não queria, porque ela não gostava de mim, porque ela não tinha um relacionamento de mãe comigo e a única coisa que ela queria ver era o meu fracasso. A minha mãe, que é essa que eu tô falando pra vocês, ela não é minha mãe biológica, ela é minha mãe adotiva, o que piora a situação porque ela escolheu adotar uma criança, escolheu tirar uma criança de um orfanato pra ferrar com a vida dessa criança pelos próximos 10, 15 anos que vieram pela frente. Então, eu acho que o buraco é muito mais embaixo, porque a pessoa que escolhe adotar uma criança provavelmente é por amor e por querer fazer uma boa ação, por querer dar um futuro pra aquela criança. Não foi o meu caso, foi uma pessoa que me tirou de onde eu tava pra fazer a minha vida ser pior. E conseguiu de fato. Aquelas histórias de filme que a criança sai do orfanato, a família leva a criança pra casa, e aí quando a criança chega em casa, a criança é muito mais maltratada do que quando ela tava no orfanato. Então, em vez de ela ter um futuro brilhante, ela vai ter um futuro tenebroso, porque as pessoas que adotaram não eram pessoas legais, não eram pessoas boas. No meu caso, ela não era uma pessoa boa e não é até hoje. Eu não costumo ter sentimentos horríveis por pessoas, mas ela é uma pessoa que ela me causa, assim, coisas dentro de mim que eu não consigo sentir por ninguém. Sentimentos muito ruins, assim, que eu não consigo sentir por qualquer outra pessoa que não tenha feito uma coisa muito, assim, escrota. Esse é o sentimento que eu tenho dela. Eu não vou dar nome ao sentimento, porque eu acho que é um vídeo muito pesado. Mas basicamente é um sentimento muito ruim. Eu por muitos anos tentei manter uma relação com ela e tentei ser o que ela esperava que eu fosse. Mas isso nunca deu certo. Até que em um determinado momento caiu a minha ficha, eu falei, cara, eu nunca vou ter um relacionamento de mãe e filha com ela nunca vai me amar, ela nunca vai gostar de mim, eu nunca vou ser aquilo que ela espera que eu seja, ela sempre vai fazer de tudo pra acabar com a minha vida e com o meu futuro, com os meus sonhos, então eu não tenho outra opção a não ser tirar ela da minha vida, sair de perto e, tipo, nunca mais falar com ela, nunca mais, assim, ter nenhum tipo de contato. Pra vocês terem noção, a minha relação com ela é tão ruim, que ano retrasado eu comecei a trabalhar num banco e eu comecei a ganhar muito bem. E aí eu lembro que a conversa com a minha família era o seguinte: ela não pode saber que você começou a trabalhar no banco, porque senão ela vai surtar. Porque eu tinha conseguido ir trabalhar num lugar onde eu ia ser muito bem paga, onde eu ia conseguir uma estabilidade de vida incrível. A minha própria mãe não podia saber disso, porque senão ela ia ficar mal. Ela ia ficar mal comigo estar bem, com o meu sucesso, com aquilo que ia fazer bem pra mim. E por muitos anos, até hoje é assim, muitas coisas da minha vida não é falado pra ela porque ela não consegue lidar com isso. É como se, tipo assim,
como se o meu sucesso fosse uma coisa muito horrível pra ela. Basicamente é isso, que ela se sentisse mal quando eu estou bem, quando a minha vida está indo pra frente. E eu vou falar uma coisa pra vocês, meu namorado até fala, eu sou uma pessoa super bestinha. Eu, tipo, perdoo todo mundo, eu aceito que as pessoas errem comigo, eu aceito que as pessoas, tipo assim, vacilem, eu vou lá e converso com a pessoa, tento resolver. Eu sou esse tipo de pessoa. Só que ela foi uma pessoa tão ruim, mas tão ruim pra mim, que ela conseguiu fazer com que esse lado meu, pra ela, morresse completamente. E, tanto que meu namorado fala que é a única pessoa que, quando eu falo sobre esse assunto, ninguém consegue me convencer do contrário. Ninguém consegue me convencer de que eu deveria voltar a falar com ela, de que eu deveria voltar a ter uma relação com ela de mãe e filha. Porque é uma coisa que tá tão endurecida, em mim, tão endurecida, que assim, nem se o Papa vier aqui na minha frente, Jesus Cristo descer e vier falar comigo, não adianta, meu amigo. É uma coisa que eu não abro mão. Eu posso abrir mão de tudo nessa vida, mas eu não abro mão da decisão que eu tomei de não ter mais uma relação com a minha mãe. A gente não tá incentivando ninguém aqui a esculhambar a mãe nem nada, mas se você tem um relacionamento com a sua mãe e sua mãe te trata igual lixo, a sua mãe faz você se sentir a pior pessoa do mundo, a sua mãe faz você se sentir a pessoa mais incapaz, a pessoa mais ridícula, a pessoa mais inútil que existe, cara, não tem por que você manter uma relação. Porque é sua mãe. Não é só sua mãe, é uma pessoa normal, como qualquer outra, é um ser humano, entendeu? Que faz merda, que faz cagada. Então, assim, se você tem uma relação com uma pessoa que te trata tão mal, que faz com que você se sinta, assim, o pior ser humano que pisou na Terra, cara, talvez seja o momento de você rever. Eu acho que uma das coisas que mais fez eu ter melhorado a minha saúde mental foi ter me desvinculado dessa parte da minha família, sabe? Ter me desvinculado da parte materna da minha família. Porque mais me fazia mal do que me fazia bem. Eu me sentia tudo menos uma pessoa feliz, sabe? E hoje em dia eu vivo a minha vida tranquila, não lido com esses problemas, com essas questões, não sei como tá a vida dela, não sei o que ela faz, o que ela deixa de fazer, não pergunto também pra ninguém. Não pergunto pro meu pai, não pergunto pra minha irmã, não faço questão de saber se tá doente, se não tá. É uma coisa que pra mim, assim, é completamente indiferente. E eu vou falar pra vocês, pra eu chegar nesse nível que eu estou aqui, eu demorei muitos anos, muitos anos. Eu tentei ser o que a sociedade espera, né, que um filho ame apaixonantemente a sua mãe, mas eu não consegui, e hoje eu vivo muito bem com isso. Por mais que às vezes eu fale, nossa, caramba, eu gostaria de ter uma pessoa assim na minha vida, né, ter uma mãe, uma pessoa próxima de mim, eu sei que ela não quer conseguir ser essa pessoa pra mim. E hoje, eu vivo isolada dessa parte da minha vida, e não me arrependo, sabe, não me arrependo. Eu acho que eu me arrependo de não ter feito isso antes, de não ter saído dessa situação antes, de não ter me priorizado, não ter entendido que eu era a minha primeira escolha. E é isso, gente. Eu vim falar sobre esse assunto porque eu vi um vídeo de uma menina falando sobre a relação dela com a mãe e tudo mais. E eu vi um monte de gente nos comentários falando, tipo assim, nossa, mas é sua mãe, independente de qualquer coisa, é sua mãe e tal. Você não pode fazer isso, não pode, tipo, se afastar e tudo mais. E eu fiquei indignada, porque ninguém sabe o que se passa na relação das pessoas e os outros querem dar pitaco de acordo com aquilo que a sociedade impõe, de acordo com aquilo que é politicamente correto, que é religiosamente correto. Ah, porque a Bíblia fala que você tem que honrar pai e mãe. Eu já não concordo com esse versículo. E outro detalhe, se a gente for ver contexto, tá escrito lá, né? Que os pais não têm que irarem os seus filhos. Então, assim, não sinto remorso nenhum. Acho que as pessoas que ficam se matando pra ter uma relação com esse tipo de pessoa, a pessoa tá deixando de viver, E o outro lá que tá se beneficiando. Então, assim, gente, se vocês têm um relacionamento com uma pessoa da sua família, que é um relacionamento horrível, e mais te faz mal do que faz bem, eu acho que deveria ser revisto e não tem problema nenhum de você querer cortar. Então, gente, olha que interessante. Então, o vídeo começou assim. Então, essa foi a primeira parte, ela explicando que... E assim, a forma que ela fala é radical, mas assim, ó, radical, visto por poucos. E aí, eu pergunto pra vocês, o que vocês acharam do vídeo dela? Ela cita a religião umas 2 vezes. Pode o Papa, pode Jesus Cristo descer aqui, bicho, se Jesus desce. Se eu fizer Jesus descer, o rolê é mais embaixo. E ela fala sobre os comentários que o pessoal fala, apesar de tudo, é sua mãe. Então ela cita essas coisas. Nesse caso, eu acho que a galera fala sem saber exatamente o que aconteceu dentro da casa. É esquisito, porque a repulsa que ela tem da mãe, gente, faz a gente perguntar, o que aconteceu? Mas na verdade, na minha cabeça, vem muitas situações do que poderia ter acontecido ano após ano para chegar nesse nível. Porque é um nível alto. Não é um ranço, mágoa, um ressentimento. O negócio é que é nível alto. Aconteceram algumas coisas aí que deixou mágoas eternas, sabe? Literalmente, mágoas eternas. Vamos ver aqui os comentários, o que a galera entendeu. E o pai? Ela fala com o pai até hoje. O pai é tranquilo. Eu amo a minha mãe, mas ela também é difícil. Porém, eu não tenho coragem de me afastar. Sou completamente dependente emocional da minha mãe. A questão é, você acha mesmo que seu caso é o nível dela? Tenho uma péssima relação com a minha mãe. E hoje ela quer ter proximidade com a minha filha. Porém, podem me julgar, mas ela nunca foi minha mãe. Não vai ser a avó da minha filha. Então, só dela querer proximidade, já parece que é uma situação diferente da Gil, né? Porque pelo que a Gil fala,
essa mãe adotiva não sente felicidade nem em saber que ela está viva ou bem. Sente raiva de saber que ela está se dando bem, às vezes num trabalho, tudo. Se sua mãe quer ter contato com a neta, quer ter ali um vínculo familiar, já é diferente da situação dela. Então, é por isso que eu estou falando, aqui tem um negócio estranho. Levando em consideração que todo o relato dela é verdadeiro, a interpretação dela da relação é verdadeira. Mas vamos lá. Vamos para o segundo vídeo em que ela vai explicar melhor como foi o processo de adoção e convivência dentro de casa. Vamos lá. As pessoas têm uma tendência muito grande a romantizar a adoção. Eles acham que uma pessoa que adota uma criança num orfanato ou adota uma criança da rua é uma pessoa incrível, maravilhosa, um ser de luz. Mas nem sempre isso é uma realidade. A minha adoção deu errado por vários motivos, mas principalmente porque os meus pais, eles não sabiam lidar com o tipo de realidade de onde eu vinha. Eu era uma criança extremamente periférica. Eu morava dentro de uma favela no meio de um beco, então vocês imaginam a situação. Eu morava literalmente num buraco e eu era uma criança extremamente marginalizada. Eu não tinha sapato pra vestir, eu andava descalço, eu sempre tava suja, eu não tinha higiene básica, eu não tinha quem me ensinasse isso. A minha mãe biológica era uma garota de programa, então a minha vida era muito difícil na minha infância. E aí, quando a minha mãe biológica finalmente, entre aspas, né, gente? Finalmente me abandonou, que ela me largou num ponto de ônibus com uma pessoa aleatória e essa pessoa ficou com dó e me levou pra casa. Depois de eu ter ficado um tempo com essa família, que foi pra onde essa pessoa me levou, eles ficaram mais ou menos 1 ano comigo e o pessoal não quis ficar mais. E aí, me levaram para o fórum da Vara da Infância e lá eles me encaminharam para um orfanato. Nesse orfanato, eu tô resumindo bastante, tá, gente? Porque a história é muito, muito longa. Nesse orfanato, eu morei por um tempo nesse orfanato, cheguei a estudar, cheguei a fazer tudo que uma criança faz, só que morando no orfanato. E aí, o que acontece? Quando você mora no orfanato, tem apadrinhamento, que são pessoas que são voluntárias, que ajudam essas crianças. E aí, como que é o voluntariado? Por exemplo, em época de Natal, essas crianças não recebem presente, não tem nada porque não tem família, não tem ninguém. Literalmente é um órfão que tá jogado no lugar, e ali alguma pessoa que se compadece vai lá e ajuda. E aí, existia esse voluntariado, e aí era assim, voluntariado pra gente, coisa básica, tipo, não era pra dar brinquedo, pra nada, era pra higiene, era pra dar de presente pra criança uma calcinha, pra dar um cotonete, pra dar um sabonete, porque no orfanato não se tem nem sabonete direito pra você tomar banho. É tipo assim, um sabonete pra 20 crianças. Papel higiênico também é luxo. E aí, basicamente, eram cestas de itens básicos para as crianças. E aí, nessa época que eu morava no abrigo, eu fui apadrinhada por uma família, que é a família que me adotou. E aí, a gente começou a criar um vínculo afetivo e tudo mais. E no orfanato, a família consegue fazer uma solicitação para a criança ficar alguns dias da semana na casa da pessoa. Então, normalmente, costuma ser no final de semana ou nas férias escolares dessa criança. Isso não significa que essa criança vai ser adotada por essa família. É meio que um test drive, sabe? Tipo assim, eles levam a criança para casa pra ver se eles gostam, pra ver como que a criança vai reagir ali no outro ambiente que não seja o orfanato. E aí, eles começaram a fazer isso comigo, começaram a me levar pra casa deles pra passar alguns dias, e a gente foi criando um vínculo ali, eu fui criando um vínculo emocional com eles, fui gostando deles e tudo mais, e comecei a enxergar eles como, assim, minha família, uma possível família que eu poderia ter. Até que eles decidiram me adotar. E quem teve por incrível que pareça, quem teve a iniciativa de me adotar foi ela. E aí, eles entraram na justiça pra poder fazer a solicitação, e aí começou a rodar o processo de saída da minha guarda, que durou mais ou menos 10 anos pra minha guarda definitiva sair. Durante esses 10 anos eu fiquei com a guarda provisória, então eles não me tinham de fato, eu não era considerada filha deles, mas depois de 10 anos, saiu na justiça, eles ganharam a causa, eles conseguiram me passar para o nome deles. Só que, desde que eu fui pra casa deles com a guarda provisória, que tecnicamente já era filha deles, a minha vida começou a virar um inferno. Porque até então, quando eu tava sendo apadrinhada, que eu ficava alguns dias com eles, era lindo, era maravilhoso, ela me dava boneca, ela me dava brinquedo, ela trabalhava numa loja grande de brinquedo, ela me levava lá pra escolher e tudo mais. A partir do momento que eu comecei realmente a morar na casa dela, e que eu comecei a ter uma vida normal de uma criança, eu não sei o que aconteceu, a cabeça dela simplesmente virou e ela começou a me tratar como lixo. E quando eu falo me tratar como lixo, era assim. Lembra que eu falei pra vocês que eu era uma criança extremamente marginalizada? Eu era uma criança periférica, uma criança de rua, praticamente. Eu não tinha modos, e eu saí de um orfanato, saí de favela, saí de morro, pra ir viver dentro de um condomínio. Então, obviamente, que eu não ia ter comportamento de uma criança de condomínio. Eu nunca fui uma Valentina de condomínio. As pessoas olham pra minha cara assim, elas não acreditam. Mas eu era uma criança que morava em morro, entendeu? Eu era essas crianças, sabe, que você vê em Farol? Eu era esse tipo de criança. E aí, eu acho que ela não soube lidar com essa realidade, não soube lidar o que é você adotar uma criança que já tem uma história, que já tem uma bagagem, e realmente amar aquela criança do jeito que ela é, sabe? E não tentar mudar, mas tentar ensinar coisas novas, coisas diferentes. Ela não soube fazer isso, e ela simplesmente, eu passei a minha infância inteira ouvindo que a pior decisão que ela tinha feito tinha sido me adotar, que durante todos os anos que a minha guarda provisória tava rodando, ou seja, que eu ainda não estava com eles definitivamente, ela ficava me ameaçando a me devolver. Ela falava, vou te levar pro abrigo de volta, vou te devolver. E eu cresci atormentada, porque sabe aquela coisa, tipo assim, é o meu sonho ter uma família, mas essa família não me quer? A qualquer momento essa família pode me descartar igual lixo? Era basicamente esse sentimento que eu tinha. E
Ela me tratava muito mal, ela me xingava, ela me batia. E quando eu falo xingar, gente, não é xingar de tipo, ah, sua idiota, sua burra, não. É tipo, bater na minha cara comigo tendo 10 anos e me chamar de vaga pra cima, entendeu? Eu com 10 anos era esse tratamento que eu tinha. E foi só piorando a minha relação com ela. Quando eu fiquei adolescente, eu comecei a ficar rebelde, então eu comecei a bater de frente com ela. E aí as nossas brigas começaram a ser brigas pau a pau. Ela sempre me hostilizou, ela sempre teve problema comigo. Teve uma época que ela tinha ciúme de mim com meu pai adotivo. Ela achava que existia alguma coisa, que eu fazia alguma coisa. Entre outras coisas que já aconteceram. Mas assim, resumindo a história, ela que teve a iniciativa de me adotar. E no final das contas, ela que se arrependeu e fez da minha vida um inferno. E ela só não faz da minha vida um inferno hoje porque hoje eu não vivo mais com a minha família. Eu tenho meu apartamento, eu vivo sozinha, tenho a minha vida. Eu consegui sair desse buraco sem ajuda de ninguém, por mérito próprio. E ela não tem notícia de mim, ela não sabe da minha vida, eu também faço questão. E não gosto dela, não tenho sentimento de amor por ela, pelo contrário, tenho sentimentos muito ruins por ela. E se eu pudesse, assim, nunca ter sido adotada por ela, eu teria escolhido isso. Porque eu preferiria ter vivido no orfanato, crescido até lá os meus 18 anos e saído pro mercado de trabalho e viver minha vida sozinha, do que passar tudo que eu passei. Porque ter uma casa bonita dentro de um condomínio não quer dizer que você vai ser uma pessoa feliz e nem que a sua saúde mental vai ser preservada. Pelo contrário, eu precisei de anos de terapia pra conseguir minimamente reduzir os danos que ela causou na minha cabeça. Então, olha que interessante, né, gente? O vídeo dela, assim, revela tanta coisa. Revela, assim, uma pessoa que viveu o extremo da pobreza, de estar no abandono, de estar ali em beco, sabe? Abandonada, marginalizada. E ali você tem uma realidade e vai parar num orfanato. E aí a mesma pessoa tem contato com o dinheiro, tem contato com o que a abundância, o que ela não tinha no outro, agora ela tem. E ela experimenta aquela frase de que dinheiro não é tudo. E dinheiro não traz felicidade. A gente fala disso, aí as pessoas, elas insistem em fazer piadas do tipo assim, é fácil falar, o fulano é rico. Sempre que um rico famoso vem, diz, gente, realmente dinheiro não traz felicidade. Todo mundo vai para cima falando, é fácil falar, né? Tá rico? Abandona sua riqueza e vem aqui para a pobreza. Mas essa situação é uma situação de uma pessoa que estava no extremo de um, vai para o outro lado e diz, realmente, se tiver alguma coisa aí para tirar você do sério, aqui dentro, não há dinheiro que pague. Mas, realmente, as palavras dela são bem duras. Só que, conforme ela vai contando como foi todo o processo de adoção e se mudar para a casa da nova família, conforme ela vai explicando, as coisas vão ficando mais claras. Pelo menos ali, por cima, do porquê a coisa desandou. É claro que a gente não sabe cada acontecimento, personalidade, qual o grau dessa mãe dela. A mãe dela realmente era narcisista, tem alguma questão psicológica, a gente não sabe. Mas ela falando um pouco dá para ter, então, noção. Ela era uma criança extremamente marginalizada. O comportamento dela não condizia com as expectativas da mãe que adotou. A mãe que adotou, à medida com que ela vai contando também, a mãe que adotou também não tinha um comportamento lá pé no chão. Normal não tá. Porque ela xinga uma criança de vagabunda, bate na cara de uma criança. Eu fui o tipo de criança que já apanhou, Renan já apanhou, gente, porque a gente aqui é de uma geração que é tapa na boca se falar palavrão, toma cintada, é chinelada. Mas tapa na cara eu nunca tomei. Ou seja, tá rolando aqui uma agressão marginalizada, inclusive, podemos dizer. Ninguém aí tá tendo comportamento de condomínio. Tô falando de chineladinha, porque foi mal criado. Tô falando de tapar na cara, um negócio humilhante. Eu sei que muitos de vocês vão dizer que é a mesma coisa, mas eu acho que a sensação deve ser diferente. Ela mesma falou, não tô falando de, você é burra, você é idiota, que já é ofensivo. Ela mesma falou, chamar de vagabunda é um grau mais alto. Existe grau, gente. Não é tudo igual. O que acontece? E aí ela vai explicando. Então, parece assim, à medida que ela vai explicando, então as coisas vão ficando mais claras. Ameaçar que vai devolver, isso não se faz. Você me pega uma criança, você vê que o comportamento dela é de uma criança que morou num beco. Você tem que ter a cabeça no lugar. Porque essa criança vai apresentar problemas diferentes. Ela vai apresentar problemas diferentes porque nem você viveu o que ela viveu. Então, ela vai apresentar ali algumas coisas e você tem que estar, cara, com um propósito muito firme. Jejum, oração. Porque você vai ter que estar muito firme ali no porquê você fez o que fez. Eu vejo vídeo, aparece vídeo pra mim de criança marginalizada na rua. Acho que não era também o nível dela, é um nível ainda muito mais alto. Mas aparece criança marginal na rua agindo igual bandido. Você me leva uma criança dessa para casa, você tem que ter uma boa estratégia e acreditar que esse ser humano
pode sim mudar. Você não me traz ela para dentro da sua casa e fica ameaçando devolver para o abrigo. Batendo na cara, chamando... Vocês estão entendendo? Você é o adulto aqui, você tirou a criança do abrigo. Só que sim, você está lidando ali com um nível mais alto, uma criança que passou por muita coisa, coisas que você não passou, você não sabe o que é isso. Eu vou até indicar para vocês, gente, o filme chamado Contador de Histórias. Contador de Histórias é exatamente essa história, adoção de criança marginalizada, em que parece que a criança não tem solução. Uma criança marginalizada com comportamentos marginais. E vai contar ali uma história verídica, uma história verdadeira, de um rapaz que morou na FEBEM, a família não tinha condições de criá-lo, mesmo a mãe dele sendo muito amorosa, ele ia passar fome. Ele conta o processo de fome até parar dentro da FEBEM. E lá dentro, ele começa a ser marginalizado, ele começa a sofrer com essa marginalização. Não tem família, você começa a ficar solto no mundo. Até a hora em que você foge, você começa a praticar assaltos. E ele é adotado por uma francesa. E essa francesa colocou na cabeça, acreditou que era possível a mudança daquele menino. E parecia que não. Só que o filme é pesado, porque ele tem cenas pesadas ali de violência que me marcaram até hoje. Na verdade, é uma cena, gente, que me marcou até hoje. Mas quem tiver interesse, assiste esse filme, porque vai mostrar qual foi a estratégia dela, uma vez que ela acreditou que aquela criança podia mudar. Assim como ela, que fala, eu era uma criança marginalizada, eu não tinha comportamentos de criança de condomínio. E hoje em dia, ela parece uma moça bem educada, com muitas marcas. E parece que as maiores marcas foi do condomínio. Mas hoje em dia ela é uma moça bem educada. Mas assim, a história dela é bem pesada. Já falei sobre isso e fui condenada. Fora que muitas crianças são adotadas para ser empregada na casa da mãe adotiva. Já presenciei muitos casos. Isso aí acontecia muito antigamente, talvez hoje também aconteça. Eu conheço 4 casos de adoção. Conheço 5 casos de adoção. Sendo deles, 4 deram certo. Primeiramente, o que é dar certo? Dar certo, explicando melhor, é a pessoa se tornar um ser humano que consegue viver socialmente bem, vive bem. Não estou nem falando da questão da família. Todos eles se dão bem com a família, mas não estou falando disso. Estou falando de um ser humano decente, um ser humano que sabe viver em sociedade, porque eu não conheço o coração de ninguém, né? Não sou profundo de ninguém, mas vive bem em sociedade, respeita as pessoas, trabalha, estuda, um cidadão trabalhador. É disso que eu estou falando. Todos eles mantiveram contato com a família. O 5º caso foi complicado. Foi complicado porque a criança, que é um adulto, desenvolveu esquizofrenia e se tornou uma ameaça para a família, mas uma ameaça verdadeira, verbalizada. Porque na hora das crises, ameaçava, já faleceu, adulto já, nunca devolveu nem nada disso, gente, mas a família acabou sofrendo, mas aí não é por conta disso, daquilo, da educação, mas sim por conta de uma questão mental que pode acontecer com qualquer um de nós, que é desenvolver uma esquizofrenia, uma psicose, que pode acontecer. E o que a Anjinha fez? Porque, independente de tudo, existem 2 lados. E não vamos esquecer da gratidão. Eu imaginei que ia ter um questionamento assim, afinal, o que ela fez? Porque no primeiro vídeo dela, ninguém questiona ela de como era a relação. Na verdade, as pessoas começam a partilhar de como a relação delas com a mãe também é difícil. Vocês perceberam isso nos comentários? Já no segundo vídeo, como ela trouxe mais informação, assumindo que era uma criança, era marginalizada e não tinha comportamentos adequados para aquele local, no momento que ela assumiu isso, aí começa a ampliar a atitude da mãe, a atitude dela, e aí começa a ampliar. E aí a galera começa, então, a questionar. O que você fez? Bom, agora você pode imaginar que a coisa, ela mesma fala, ela mesma assume, ela entrou ali em rebeldia, ela era uma criança que tinha comportamento marginalizado. Ou seja, na hora de uma briga, é diferente. Você consegue abrir um pouco e ter uma ideia. Ainda assim, gente, ainda assim, se você é o adulto, você tirou do orfanato, trouxe para dentro da sua casa, você vai ter que saber lidar com essa situação da melhor forma. Você tem que ter em mente o que você pretende fazer. Não estou duvidando dos seus relatos, mas quando crianças, temos a visão diferente e cultivamos isso até adultos. Qual seria o seu comportamento? Olha o que a pessoa perguntou. Qual seria o seu comportamento? Porque como ela falou que ela era uma criança assim, assim, assado, agora o pessoal quer saber, peraí, quanto você era marginalizada? Conta melhor essa história. O pessoal vai por esse caminho. Aí ela mesma respondeu, kkkkkk. Ela só riu. Eu sou adotiva. Meus pais adotaram 6 filhos e tiveram 3. A maior sorte da minha vida foi ter sido adotada.
por essa família. Mudou meu destino. Não, gente, vou falar pra vocês. Conheço muito, graças a Deus, grande parte das adoções, pelo menos é que eu presenciei na minha vida, amigos, familiares, graças a Deus, deu tudo certo. Eu tô tentando adotar uma criança e esse vídeo me deixou cheio de dúvidas. Mas que tipo de dúvida? Faz acompanhamento terapêutico, isso vai ajudar. Apesar de tudo de ruim, não chegou essa condição financeira sem ter o suporte e educação, saúde, etc., que eles mantiveram. Eu pensei nisso, será que o fato deles terem mais dinheiro, ter colocado ela num condomínio, casa, comida, roupa, escola, isso não pode ter ajudado a ter o apartamento que ela tem hoje, a educação que ela tem? Mas a forma que ela fala, parece que não, parece que eles não deram suporte. Aí ela responde aqui, ela mesma respondeu, meu filho, tudo que eu tenho não tem 1 centavo da minha família. Aqui nessa casa não tem uma colher que eu tenha ganhado de alguém. Mas quando você era criança, nada, nem o colégio, não teve colégio particular, não teve, sei lá, cursinho, faculdade. São essas coisas que ajudam lá na frente, né? A pessoa ter uma estrutura, pelo menos, para enfrentar o mercado de trabalho. Pelo que ela está falando, ele não ajudou em nada. Literalmente foi só comida na mesa e cama para dormir. Me fala se vocês também entenderam isso. Então, essa foi a história da Gil. Gente, vou falar para vocês que é tanto ressentimento, mas para tirar qualquer peso de dentro de mim, qualquer perturbação dentro da minha cabeça que alguém me trouxe, é apenas perdoando. E aí você fala assim, nossa, o pessoal, meu Deus, vai perder a linha eu falando isso, né? Porque quando a gente fala essas coisas, as pessoas, elas entendem que é para você voltar, bater papo, ser amiguinho, nada disso. Não é disso que eu tô falando. Tô falando comigo mesma, sabe? Teve umas pessoas que já me fizeram muito mal, que me deixou, assim, completamente perturbada. Às vezes a gente nunca fala sobre isso, mas as pessoas, elas podem adoecer nossa mente num nível de enlouquecer. Você beira a loucura de tanto ressentimento, ódio, raiva. Você desce num buraco, gente, de ódio, dependendo de como as pessoas, o que elas fizerem com você. Eu lembro que eu sofri na mão de uma galera aí, que, gente, eu enlouqueci de ódio. Cara. Não é a situação da Gil, claro que não. A situação dela é anos, complexos. E assim, gente, quando eu me vi na situação assim de muito, muito ressentimento, mas muito, a minha situação foi eu comigo mesma aprender a liberar isso, porque aquilo ali estava me enlouquecendo. É possível. Ninguém fala sobre isso, mas quando fazem mal para você, você pode mergulhar em ressentimento muito forte, né? E isso me fez, tipo, muito mal, gente, muito mal. Então, quando eu falo assim sobre a gente liberar, a gente perdoar, liberar, eu tô falando da gente com nós mesmos, tá? Eu não tô falando de convivência, de vamos, não sei o quê. Não tô falando disso, tô falando de nós. Deixar a pessoa embora, deixar, sabe? Deixar tudo passar, entender, e é isso, foi isso que aconteceu, é isso que foi oferecido e acabou. Seja lá o que for, já não vive mais em mim, sabe? Porque quando eu não deixava... Gente do céu, pesadíssimo. É porque eu não fiz terapia, né, gente? Porque ela disse que ela resolveu com terapia, mas aí é de cada um, né? Vamos sair do quadradinho. Agora, olhando a história dela, tudo que ela contou, né? Realmente a solução mesmo para uma relação, gente, que não tem... É muito difícil, é uma relação muito tenebrosa. Realmente, cada um para o seu canto, viver sua vida, também para evitar até o pior, de mais ressentimento. É bom cada um seguir seu caminho. Eu não sou contra, gente, cada um seguir seu caminho, sabia? Eu não sou contra. Eu sou contra, na verdade, a gente se forçar a conviver, percebendo que não tem convivência aqui, entendeu? Mas agora me conta, o que vocês fariam no lugar dela? Se vocês conhecem... experiências com adoção, tanto boas quanto ruins, conta aqui nos comentários, porque tem muita gente querendo adotar, tem muita gente que foi adotada e essa troca é muito interessante. Obrigada por terem assistido e beijo!